Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada na vida e nas ideias de Anne Gaylor, sabe? Uma voz bem importante do feminismo e do ateísmo lá nos Estados Unidos. Vamos usar como base uma entrevista bem completa dela de 2001 para tentar entender a trajetória e, principalmente, a visão crítica dela sobre religião, que é um ponto que mexe com muitas livres pensadoras. A ideia é sacar como ela chegou nessas conclusões que muitas vezes batiam de frente com o senso comum, né? Exato. Vamos explorar como as experiências dela, alimentaram o ativismo e essa análise, às vezes bem dura, que ela faz de figuras e textos religiosos, incluindo o que ela falou sobre Jesus e os 10 mandamentos, que está lá na entrevista. Legal. Para começar, é interessante que a Gaylor não veio de um lar religioso, né? Ela mesma se dizia livre pensadora de segunda geração. Nasceu em 1926, perdeu a mãe bem cedo, foi criada pelo pai, que era agricultor, e uma governanta. E tem um detalhe legal, aprendeu a ler com 4 anos, numa escolinha rural daquelas de uma sala só, e diz que lia tudo que aparecia pela frente. Nossa, essa paixão por ler desde tão cedo, parece que foi fundamental para ela, né? E depois, já na faculdade, ela foi revisitar a Bíblia para uma aula de literatura, né? E achou tudo bem problemático. Quer dizer, ela até via alguma beleza ali na escrita, mas o conteúdo, os ensinamentos, aquilo incomodou ela. Já começou ali. Mas antes da gente mergulhar nessa crítica religiosa mais, assim, direta, vale muito falar do ativismo dela, né? Gaylor foi pioneira na luta pelo direito ao aborto. Ela criou um serviço de encaminhamento antes mesmo da decisão Roe v. Wade, sabe? E também um fundo para ajudar financeiramente as mulheres. Inclusive, ela conta na entrevista que sofreu uma agressão física numa TV ao vivo. Um cara atacou ela por defender o aborto. Pesado? Muito pesado. E aí, que ela faz a conexão. Para Gaylor, a raiz da opressão contra a mulher estava, assim, muito ligada à religião. Esse ativismo todo levou ela a fundar a Freedom from Religion Foundation, focada na separação igreja e Estado. Ela achava que as outras organizações de direitos das mulheres não iam na raiz do problema, sabe? Uma coisa meio parecida com o que a Elizabeth Cady Stanton já dizia lá atrás. E aqui a coisa fica mais interessante ainda, talvez. Aquela polêmica dos Beatles, quando Lennon falou que eram mais populares que Jesus, fez ela revisitar a Bíblia de novo. E o que ela achou dessa vez? Aí ela foi direto na figura do Jesus bíblico, né? Foi. E a visão que ela tirou dali foi bem negativa. Na entrevista, ela aponta várias coisas que ela considerou problemáticas, tipo, Jesus acreditar que doença era causada por demônio, ignorando os germes e higiene. Ela questionou aquele episódio dos demônios nos porcos, sabe? Por que matar os bichos? Não era só expulsar? Mencionou também a crença dele num fim do mundo que estava para chegar logo, a ideia de punição eterna, e uns episódios que ela interpretou como, vaidade ou irritação, tipo amaldiçoar a figueira que não tinha figo fora de época. Para ela, no fim das contas, a figura que saía dos textos era um mito não natural e pouco convincente, bem diferente da imagem do bom mestre, né? Nossa, uma leitura bem demolidora. E ela não parou por aí, né? Também escreveu sobre os 10 mandamentos. Sim, com a mesma lente crítica. Tem um ensaio dela chamado O que há de errado com os 10 mandamentos. Ali, usando a versão de Deuteronômio 5, ela basicamente diz que eles refletem infantilidade, vingança, sexismo. A inadequação moral da Bíblia, na visão dela. Ela criticou os primeiros mandamentos como sendo coisa da vaidade insegura de Deus, exigindo adoração exclusiva. A ordem de honrar pai e mãe, sem nenhuma ressalva para casos de abuso, por exemplo. As proibições de matar, adulterar, roubar, ela achava muito rígidas, sem considerar a legítima defesa, eutanásia, consentimento, necessidade, essas coisas. E um ponto crucial para ela, como feminista, o mandamento sobre cobiçar a esposa do próximo. Ela via isso como tratar a mulher como propriedade, listada junto com boi e jumento. E ela também comentou que muito do cristianismo parecia vir de tradições pagãs mais antigas. Entendi. Ela também tinha umas frases de efeito, né? Os afirmismos, como ela chamava. Tinha. Tipo, nada falha como oração.
Ou outra muito boa: não pode haver liberdade religiosa sem a liberdade de discordar. Era um jeito dela resumir o pensamento de forma direta, né? Para marcar mesmo. Então, olhando para essa entrevista, porque ela falou em 2001, a gente vê uma trajetória bem coerente, né? Uma defensora ferrenha dos direitos reprodutivos, que via na crítica direta à religião organizada e na análise dos textos sagrados mesmo, um caminho para a liberdade de pensamento e para a emancipação feminina. Uma voz ateísta feminina bem forte, né? Num debate que muitas vezes é dominado por homens ou por outras visões. Com certeza. E essa forma dela de desmontar os argumentos religiosos usando os próprios textos deles levanta uma questão interessante, que ela mesma meio que sugere. Ela dizia que quase qualquer pessoa conseguiria escrever mandamentos melhores, mais gentis, sábios e razoáveis. Isso faz a gente pensar, né? Se a gente fosse criar hoje, do zero, uns princípios éticos para o nosso tempo, totalmente fora de textos religiosos antigos, como eles seriam? O que seria essencial? Fica aí a reflexão.